Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, irmãos, e continuar a meditação que temos feito na sequência do livro. Gênesis, capítulo número 39, irmãos. Irmãos, capítulo 39 do livro de Gênesis. Nós meditamos já no capítulo 39 na semana passada, mas eu vou com mais frequência agora, depois da gente, principalmente quando a gente meditar num capítulo todo, voltar a esse mesmo texto para pregar alguma doutrina ou algum trecho específico do trecho que eu acho que merece uma atenção maior, e quando eu prego o capítulo todo, às vezes eu passo muito rápido por algumas questões que a gente precisa refletir com mais profundidade. Então a gente vai meditar de novo no capítulo 39 de Gênesis, a partir do versículo de número 7, irmãos. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 7, irmãos. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, para atender aos negócios, e ninguém dos da casa... Perdão, irmãos. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achavam presente. Estava ela... Então ela o pegou pelas vestes e lhes disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai, nós precisamos do Teu auxílio, meu Deus. Que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, meu Pai, faça aquilo que o Senhor nos prometeu que sempre faria, Pai. Que Teu povo reunido no Teu santo dia, Deus, diante da Tua santa palavra, Pai, em adoração ao Senhor, meu Deus. O Senhor não nos deixaria órfãos, Pai, mas o Teu Santo Espírito, Pai, nesse momento, de modo especial, Pai, falaria aos nossos corações, meu Deus. O Senhor abençoe o Teu povo. O Senhor seja fiel a Ti mesmo, meu Deus. Transforme nossos corações para que nós possamos lutar contra o pecado, meu Deus, que é em nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a tentação é algo que pode ser visto de diversas formas pelo ser humano. A gente pode olhar para a tentação, irmãos, e a provação e situações que nós nos colocamos em nossas vidas de várias formas diferentes. A gente, no passado, os seres humanos olhavam para a tentação quando o cristianismo realmente era importante para a sociedade. As pessoas olhavam para a tentação como algo que eles deveriam fugir daquilo. As pessoas olhavam para o pecado, mais especificamente, irmãos, como algo terrível, algo odioso, algo que as pessoas tinham medo de cometê-lo. Mas na nossa sociedade hoje em dia, a tentação é algo como irresistível. É o que nós devemos ceder a ela para que nós possamos sentir prazer verdadeiro. E a gente olhou nesse texto aqui, irmãos, meditamos na história de José, e é impressionante, irmãos. A gente vê o que esse homem fez aqui no texto. A forma que ele disse não ao pecado. E é tão distante, irmãos, tão diferente do relacionamento que eu e você nós temos com o pecado hoje em dia, que eu confesso que fiquei impressionado, irmãos. Eu já tinha pregado nesse capítulo em algumas oportunidades na minha vida, mas, de fato, Deus falou muito ao meu coração sobre como José, irmãos, está sendo colocado aqui como um exemplo para nós de como nós devemos viver combatendo o pecado. Veja, se os irmãos se lembrarem, na semana passada nós vimos que essa tentação que José ele resistiu está em contraste
não apenas com o seu irmão Judá, que no capítulo passado ele não estava apenas se entregando ao pecado, como ele ia em busca do pecado, mas também José está sendo comparado aqui com o próprio Adão, no Jardim do Éden, que disse sim ao pecado. O homem perfeito, o homem criado de modo pleno, inocente, sem pecado algum, sem inclinação alguma para o pecado, ele cedeu ao pecado. E a gente vê aqui, irmãos, que José, ele não cedeu ao pecado. Eu digo que o texto compara José com Adão porque a forma que é estruturado, a forma que o texto é falado por Moisés é muito semelhante nos dois casos. Se os irmãos puderem olhar, por favor, no versículo 8 e no versículo 9, irmãos, a forma que José ele responde à mulher de Potifar. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Veja, é muito parecido, irmãos, com o relacionamento que Deus estabeleceu com Adão no Jardim do Éden. Quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, ele dá plena liberdade para que Adão possa viver e desfrutar de absolutamente tudo o que existia no mundo de Deus. Deus colocou apenas um limite para Adão, que era justamente ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma que José, o seu senhor permitia que ele fizesse tudo, que ele desfrutasse de tudo que existia em sua casa, a não ser da sua mulher. E ele diz então: como que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, ele fala aquilo que Adão deveria ter falado quando Satanás ele colocou o pecado diante de Adão. Veja, Adão, ele por ser, irmãos, criado sem pecado, ele não tinha a amnésia espiritual que muitas vezes nós temos, que faz com que eu e você, a gente esqueça daquilo que Deus fez por nós. Adão, ele podia contemplar e ver absolutamente tudo, se lembrar de tudo que Deus já tinha feito por ele e estava fazendo, inclusive no momento em que Satanás apareceu para tentá-lo. A gente vê também, irmãos, outra semelhança que o pecado está relacionado a uma mulher. No caso, Adão, ele foi tentado, a serpente usou a sua mulher para poder tentá-lo. E a gente vê que ele foge, provavelmente aqui, José talvez não tenha fugido necessariamente sem roupa alguma, mas pelo menos as vestes superiores, ele foi retirado dele pela mulher. Mas a ideia que dá é justamente para a gente lembrar de que Adão foi se esconder, ele teve que se esconder depois do pecado. E José ele teve que fugir para poder não pecar. E após o pecado da mulher de Potifar não ter resultado no pecado de José, a forma que ela se dirige aqui às outras pessoas também faz referência à narrativa do Jardim do Éden. Porque ela diz, irmãos, no versículo 13, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veja, é exatamente a linguagem que Adão usa, irmãos, para culpar Deus pelo seu pecado. Ele diz: foi a mulher que tu me destes. A linguagem aqui da mulher de Potifar foi o escravo hebreu. Ou seja, a gente não tem amizade com hebreu. Por que foi que meu marido trouxe esse hebreu aqui para cuidar da nossa casa? É como se ela também estivesse culpando o seu marido, assim como Adão, ele vai dizer: foi a mulher que o Senhor me deu. Então veja, irmãos, existem muitas semelhanças aqui nessas duas narrativas que faz com que eu e você, a gente olhe e se surpreenda de fato, porque como pode Adão não ter conseguido resistir ao pecado, mesmo ele sendo um homem criado sem pecado algum? E José, irmãos, que foi nascido em pecado, assim como eu e como você, assim como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falam em diversas ocasiões na Bíblia, que são homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas disseram não ao pecado, apesar da tentação ter sido tão forte e tão profunda. Como eu coloquei para os irmãos, existem várias coisas aqui que tornam essa tentação mais forte. O fato de José ser jovem e os hormônios e os desejos sexuais serem mais aflorados na juventude. O fato da mulher que está tentando ele ser a sua senhora, ou seja, ser uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida.
O fato de José ele ter tido traumas no seu passado, ele ter sido injustiçado, que faz com que ele possa pensar, se achar merecedor agora de desfrutar de algo que não está sob o seu poder. O fato dele ter autoridade na casa, o seu mestre e seu senhor ter dado autoridade para ele. Todas essas coisas contribuiriam para que José pudesse ter caído em pecado e a sua consciência não pesar tanto assim. Além disso, irmãos, em várias ocasiões ele estava sozinho com a mulher. E na verdade ela não tentou ele apenas uma vez, mas diariamente ela tentava ele. Então como, irmãos, que José conseguiu resistir ao pecado, sendo tentado com uma profundidade tão grande aqui, se nem mesmo Adão conseguiu resistir ao pecado? E a resposta, irmãos, é porque José, e eu e você como cristãos, se de fato somos cristãos, nós temos uma força superior para lutar contra o pecado, que nem mesmo Adão, em toda a sua glória, ele não tinha. Veja, Adão ele lutava por si mesmo. Ele lutava na força da carne, se assim a gente puder dizer. Ele estava num pacto de obras com o Senhor Deus, onde ele tinha que agir, onde ele tinha que fazer na sua própria força aquilo que era necessário para que ele pudesse receber a recompensa de Deus, que era a entrada no descanso pleno. Já José, irmãos, assim como todos os cristãos, eles são chamados a lutar contra o pecado, a mortificar o pecado, irmãos, não na força da carne, não na nossa própria capacidade, porque, obviamente, se fosse José na sua própria capacidade, ou se for eu ou você na nossa própria força, a gente nunca vai conseguir resistir a nenhum pecado, absolutamente nenhum pecado. Não porque o pecado seja irresistível, irmãos, porque como nós já vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai nos dizer que nunca, jamais, nos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse irresistível. O problema da tentação não é porque ela é forte demais, porque sempre, todas as tentações, elas são resistíveis. O problema da tentação, irmãos, é o meu coração e é o seu coração. É o nosso desejo de cair em pecado constantemente, de não lutarmos contra o pecado, que faz com que eu e você, a gente viva uma vida comprometida com o pecado, ao invés de uma vida comprometida com Deus e com a sua palavra. Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela nos chama para viver uma vida de mortificarmos o pecado. E é por isso, então, que nós iremos meditar nessa noite sobre como nós devemos lutar, irmãos, para mortificar o pecado nas nossas vidas. Por que José conseguiu mortificar o pecado? Por que ele conseguiu resistir ao pecado? E eu e você, nós não conseguimos resistir ao pecado. E existem vários motivos para isso, irmãos. Mas talvez o primeiro motivo pelo qual eu e você, a gente não resiste ao pecado e José tenha conseguido resistir ao pecado, é porque José, ele estava em guerra contra o pecado. José, irmãos, ele estava lutando contra o pecado. Veja, a mulher vem e dá uma ordem a ele, mas ele se defende, irmãos, com a palavra de Deus. Ele se defende, irmãos, dizendo aquilo que estava no seu coração. E o que é que tinha no coração de José, irmãos? Gratidão a Deus. Perceba que José, ele estava grato a Deus pela situação na qual ele se encontrava. Apesar de todas as dificuldades da sua vida, apesar dele ter sido odiado por seus irmãos, vendido por eles, escravizado e vendido como escravo e está numa terra distante. Apesar de tudo isso, José conseguiu conservar no seu coração gratidão a Deus. Ele tinha motivos, irmãos, para não enxergar a vida da melhor forma possível. Ele tinha motivos, humanamente falando, para reclamar de absolutamente tudo que estava à sua volta. Mas ele fez o contrário, irmãos. Porque no seu coração, José, para poder lutar contra o pecado, ele tinha nutrido um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Deus já tinha feito por ele até esse momento. Porque nós vemos, irmãos, desde o começo até o final do capítulo, tem uma expressão que se repete muito. No versículo 2, por exemplo, vai dizer: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O versículo 3 vai dizer, vendo Potifar, que o Senhor era com ele. O Senhor era com José, irmãos. O versículo 5 vai dizer, e desde que fizera mordomo de sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Irmãos, é dito vez após outra
que o Senhor estava com José e que o Senhor amava José. A gente vê isso até o final do capítulo, até mesmo depois de todas as desgraças terem acontecido na vida de José. A gente vê, irmãos, que o texto termina dizendo: porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja, irmãos, que José, ele olhava para a sua vida reconhecendo aquilo que o Senhor estava fazendo. Perceba que José, ele não estava lá no Egito, irmãos, e tinha uma voz do céu dizendo: eu estou com você. Ele não estava ouvindo essa voz. Eu e você, a gente está lendo aqui agora, depois que está escrito já na palavra de Deus. Moisés, séculos depois, escreveu e registrou para a gente o que aconteceu na vida de José. Então a gente sabe, porque está sendo dito de modo claro por Deus. Mas José, ele não estava ouvindo essa voz, não estava lendo isso que eu e você, a gente está lendo, mas ele sabia, irmãos, ele sabia que o Senhor estava com ele. E veja, ele sabia que o Senhor estava com ele, irmãos, num contexto completamente diferente daqueles nos quais eu e você, a gente diz que o Senhor está conosco. Porque geralmente eu e você, a gente vai dizer que Deus está conosco, que o Senhor está conosco, quando coisas boas acontecem em nossa vida. Mas veja, isso é dito depois que ele foi vendido como escravo, diz: o Senhor estava com ele. Isso é dito no final do capítulo, depois que ele vai preso. E é dito: e o Senhor estava com ele. Ou seja, ele conseguia ver isso, irmãos. Ele conseguia ver isso porque a fé de José, o relacionamento de José com Deus não estava fundamentado nas circunstâncias. Ele conseguia ver, irmãos, que Deus estava com ele porque ele cria no Senhor Deus, porque ele colocou as suas esperanças em quem Deus é. Perceba que ele já poderia ter chegado aqui, irmãos, com raiva de Deus. Porque por que foi que os irmãos o odiaram? Apesar de os irmãos odiarem José porque o pai Jacó amava mais a José do que a todos os outros de seus irmãos, a Bíblia nos diz que tem um motivo específico lá no capítulo 37, pelo qual os irmãos de José o odiavam. E o motivo, irmãos, é porque José, ele pronunciava a palavra de Deus. Porque José, ele teve um sonho, isso foi uma revelação que Deus deu a ele, e ele não guardou a revelação para si, mas ele quis comunicar aos seus irmãos. Ou seja, José, em outras palavras, irmãos, ele foi odiado por seus irmãos, ele foi escravizado pelos seus irmãos, porque ele foi fiel a Deus, porque ele falou a palavra de Deus conforme ele recebeu, porque ele não quis negociar a palavra de Deus, porque ele não quis diminuir a verdade do Senhor para agradar as pessoas. Isso fez com que José fosse então vendido como escravo. Ele poderia então dizer: olha, já que eu fui fiel a Deus e as coisas não deram certo, isso não fez a minha vida ficar boa, maravilhosa, então agora eu posso ser infiel a Deus. E não é isso que José faz, irmãos. Independente das circunstâncias, o que nos parece, à medida que o texto vai avançando, é que, independente do que está acontecendo, irmãos, o passar do tempo, as circunstâncias da vida, elas só conseguem aproximar José mais ainda de Deus. Porque aquele homem que num primeiro momento diz: eu não poderia pecar contra Deus, ele continua sendo tentado. E ele continua dizendo não para o pecado. Porque a forma que ele enxergava a vida, a forma que ele enxergava ele mesmo, irmãos, como servo do Senhor, impedia que ele pecasse contra o Senhor. Ou seja, irmãos, a gente consegue ver que a gratidão de José, o fato dele olhar para a sua vida, não buscando motivos para reclamar, isso fortalece a fé de José. E aí você vai conseguir entender, então, por que eu e você, a gente não consegue lutar contra o pecado. Porque a forma que nós enxergamos a vida, irmãos, é oposta à forma que José enxergava a vida. Eu e você, a gente não pode ver uma desculpa, irmãos, que a gente já quer usá-la. Eu e você, a gente não consegue ter a oportunidade, a gente não consegue perder a oportunidade de reclamar quando ela aparece. Se está chovendo, a gente reclama. Se está muito calor, o sol, a gente reclama. Qualquer coisa que acontece na nossa vida é motivo para a gente reclamar, irmãos. Só que nunca a gente está reclamando da vida. A gente sempre está reclamando de Deus. Porque Deus é quem é soberano sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, uma vida de insatisfação, irmãos, é o que conduz o ser humano ao pecado. Foi assim desde o Jardim do Éden. Os irmãos se lembrarem? O que foi que Satanás ele falou para Eva, para que ela caísse em pecado? Ele disse: quer dizer que Deus não permite você fazer nada. Foi assim que Deus disse: você não pode comer de árvore nenhuma do jardim. Ou seja, o que Satanás estava querendo dizer: olha, se Deus não permite que você coma tudo, então ele não lhe dá liberdade. Porque liberdade é você poder fazer tudo o que você quiser. Esse era o conceito de Satanás, de liberdade.
Então, ele começou a criar no coração de Eva uma insatisfação, porque Deus não permitia que ela fizesse algo, então o coração dela ficou insatisfeito para com Deus. E isso foi o primeiro passo, o passo, na verdade, decisivo, irmãos, para que ela, junto com seu marido, caísse em pecado. Ou seja, a primeira coisa que eu e você a gente precisa fazer para lutarmos contra o pecado é a gente parar de reclamar, irmãos. A gente parar de reclamar. Não que a gente não tenha motivos para reclamar. José com certeza tinha, irmãos, motivos para reclamar, inclusive muito mais do que eu e do que você. Imagina que cena traumática, irmãos, a que esse homem passou. Né? Mais na frente, no próprio final agora do livro de Gênesis, os seus irmãos vão dizer, olha, a gente está sendo castigado aqui por Deus. Sabe por quê? Porque a gente viu nosso irmão clamando, desesperado, pedindo para a gente não vendê-lo, pedindo para a gente não mandar ele embora. E a gente não deu ouvido à voz dele. Ou seja, irmão, José ele passou por um trauma profundo e verdadeiro. Ele foi rejeitado pela sua família. Ele foi vendido pela sua família aos inimigos da sua família, que eram os ismaelitas. Mas José, irmãos, ele não se vitimizou. José, ele não usou a oportunidade que ele tinha de reclamar, de dizer, olha, tá vendo, eu não vou mais nem para que eu vou servir a esse Deus. Aqui no Egito o que não falta são deuses. Eu posso escolher qualquer uma dessas divindades, eu vou me dedicar a elas. Para quê? Que eu vou continuar me dedicando à divindade, que é a divindade dos meus pais, da minha família, dessas pessoas que me rejeitaram e me venderam como escravo. Ele tinha, irmãos, muitos motivos para reclamar. Mas ele, sustentado por Deus, irmãos, no poder do Espírito Santo, não na sua própria força, o Senhor trazia à memória de José as coisas boas que Deus estava fazendo por ele. E o que a gente precisa fazer é exatamente isso, irmãos. Seja você fazer um diário, seja você ter o hábito de no final do seu dia você rememorar tudo o que Deus fez de bom para você naquele dia. Seja qual for a forma, o instrumento, a ferramenta que você use. Mas você precisa fazer o que for preciso para que o seu coração seja um coração grato a Deus. Porque sem isso vai ser impossível, irmãos, nós lutarmos contra o pecado. Veja, então, essa é o pressuposto, irmãos, para que nós possamos ir para a guerra contra o pecado. E eu e você, a gente vai ter que, irmãos, dizer não para o pecado, mesmo quando ele for tentador. Veja, essa é a segunda coisa, e pode parecer uma coisa tão óbvia, tão lógica, irmãos, mas que na prática a gente não leva isso em consideração. Eu e você, a gente diz não com muita facilidade para pecados que não nos tentam. Mas quando o pecado é de alguma forma tentador, então eu e você, a gente acaba cedendo a ele e com um certo nível de justificativa. Não, mas é porque a carne é fraca. Não, mas é porque, olha, eu sou hétero. Não, mas é porque... E a gente sempre vai usar desculpas e justificativas, irmãos, para cometer o pecado. Sendo que são justamente os pecados que nos tentam, que eu e você, a gente precisa lutar contra eles. Os pecados que não nos tentam, irmãos, eu e você, a gente não precisa lutar contra eles. Se eles não estão nos tentando, se eles não são uma dificuldade para nós resistirmos a eles, então não há luta aí. A luta já foi vencida antes de começar. Mas aqueles pecados, irmãos, que tenazmente nos assediam, como nós lemos em Hebreus capítulo 12, é contra esses que nós precisamos lutar. E seja ele qual for, irmãos, seja a amargura que você possa ter contra alguém, seja o desejo sexual, seja a vontade você de simplesmente fazer a sua própria vontade, seja o seu desejo, irmãos, de ser reconhecido pelas pessoas, seja o seu orgulho, a sua vaidade, a luxúria, a ira, seja qual for o seu pecado, você precisa lutar contra ele. Então, uma das coisas que é necessário para que eu e você a gente possa lutar contra o pecado, irmãos, é reconhecer quais são os pecados com os quais você tem verdadeira dificuldade. Se você não mapear a sua vida, se você não olhar para o seu coração e buscar encontrar e ver as coisas que realmente lhe incomodam, as coisas que realmente são difíceis para você lutar contra aquilo, então você não vai conseguir lutar contra o pecado. Porque você vai precisar, irmãos, buscar o Senhor. Só que você precisa buscar o Senhor de modo específico. Você precisa buscar o Senhor, irmãos, não dizendo de forma genérica, Senhor, me ajuda a lutar contra o pecado, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas você precisa dizer, irmãos, para Deus, quais são os pecados com os quais você tem dificuldade, para que você possa reconhecer, se humilhar diante de Deus, o quanto que você é fraco, o quanto que você é podre, o quanto que você é miserável. Você precisa que Deus lhe ajude, lhe fortaleça contra esses
pecados. E de novo, irmãos, a gente não pode justificar. Porque a tentação é muito forte. Porque senão José vai se levantar como testemunha no último dia, para mostrar para você que a sua tentação não era tão forte assim. Porque ele disse não ao pecado, apesar de ter sido fortemente tentado, apesar de ter vários motivos e justificativas para poder se entregar ao pecado. Outro motivo, irmãos, pelo qual nós não lutamos contra o pecado como José ele lutou, é porque nós diminuímos a gravidade do pecado. Nós não tratamos o pecado, irmãos, como se de fato ele fosse um inimigo nosso, como se fosse algo realmente capaz de nos destruir. Tem um puritano que comenta esse texto que ele vai dizer que José, ele fugiu da mulher de Potifar como um homem foge do exército inimigo que sabe que não pode vencê-lo. Ele foge da esposa de Potifar, irmãos, como uma coisa que poderia destruir a sua vida, a sua alma. Se de fato eu e você a gente olhar para o pecado, irmãos, e reconhecer o quão terrível ele é, eu e você, a gente vai ter muito mais facilidade para lutar contra ele. Você não tem dificuldade, irmãos, de não tomar um veneno se ele estiver diante de você. Pelo contrário, você vai querer afastar aquele veneno, você vai querer tirar da sua casa. E se for necessário que ele esteja ali, você vai colocar em um local que esteja fora do seu alcance, para que ele não possa lhe machucar. Da mesma forma, o pecado, irmãos. Eu e você, a gente tem que arrancar ele da nossa vida. A gente tem que afastar ele da nossa vida. E de fato existem tentações que eu e você, a gente não pode simplesmente fugir delas, porque fazem parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Mas ainda assim, irmãos, a gente vai tomar todo o cuidado do mundo para que essas tentações não possam destruir a nossa alma. Se existe algum pecado, alguma tentação, né? O pecado não caiu em você, a gente precisa praticá-lo. Mas se existe uma tentação, um pecado em potencial que precisa estar próximo de você, você precisa passar o dia todo em alerta. Desde o momento que você acorda até o momento que você for dormir, você pensando nesse pecado. E você pensando em formas de você lutar contra ele, formas de evitá-lo, formas de fortalecer a sua alma contra ele. E obviamente tudo isso vai passar principalmente, irmãos, pela oração. Você orar e buscar Deus para que você possa ter forças contra aquele pecado. Mas também vai passar pela leitura da palavra. E aí eu digo, além da leitura da palavra, irmãos, que nós devemos fazer, de buscar sempre estar lendo a palavra de Deus, você deve buscar passagens específicas que falem contra o tipo de pecado que você é tentado a praticar. Se você é tentado a ser orgulhoso, você vai abrir passagens da Bíblia em que vai falar que Deus odeia o orgulho, que o homem orgulhoso, ele não vai entrar na presença de Deus. Se você sente raiva das pessoas e amargura, você vai buscar passagens bíblicas que falam que o fruto, irmãos, do Espírito é o amor, é a benignidade e a bondade. Você vai buscar passagens bíblicas que diz que o Senhor Jesus Cristo morreu para que você pudesse amar os seus irmãos, que Jesus Cristo morreu para poder reconciliar pessoas. Independente do pecado que você lute contra, sempre vão ter dezenas, talvez centenas de passagens bíblicas que vão falar contra esse pecado específico. Se você é tentado pelo pecado sexual, irmãos, só no livro de Gênesis e no livro de Levítico, que nós estamos lendo na leitura continuada, a gente já passou por várias passagens que falam contra esse tipo de pecado. Inclusive, agora, esse capítulo que nós acabamos de meditar, o capítulo passado, falando a respeito de Judá e Tamar, os capítulos anteriores, irmãos. Na verdade, uma das coisas que talvez tenha feito José lutar contra o seu pecado específico, esse pecado sexual, foi meditar em todos os eventos que a Bíblia registra antes desse momento aqui, irmãos. Os irmãos se lembrarem, foi o pecado, a tentação sexual, irmãos, que fez com que Deus destruísse o mundo em dilúvio. Foi porque os filhos de Deus quiseram se relacionar, quiseram se casar com mulheres ímpias, que Deus destruiu a terra em dilúvio. Foi por causa do pecado sexual, irmãos, de Abraão com a Agar, a serva da sua esposa, que inclusive os ismaelitas aqui que compraram José, eles vieram a existir. Foi por causa dos pecados sexuais do seu próprio pai, Jacó, a família completamente desestruturada e diversas mulheres que ele tinha, que fez com que os seus irmãos nascessem num contexto que favorecesse que eles odiassem, ou que pelo menos eles não amassem a José. Ou seja, José, ele só está aqui, irmãos, sofrendo
por conta do pecado sexuais que já aconteceram na Bíblia antes dele. Ou seja, ele pode olhar para o pecado, irmãos, que ele está sendo tentado a cometer e ver o mal, o estrago, a destruição que ele já causou na história da humanidade. E pode odiá-lo e não se sentir tentado a praticá-lo. Mas sem sombra de dúvidas, irmãos, não é apenas uma atitude negativa de dizer não ao pecado que vai nos libertar do pecado. Eu e você, a gente nunca vai conseguir vencer o pecado olhando para o pecado e odiando ele o suficiente para que a gente não cometa esse pecado. Porque eu e você, nós somos tão perversos, irmãos. Nós somos tão terríveis que a gente consegue saber de todo o mal que o pecado é capaz de causar. E ainda assim a gente continuar na prática dele. Isso mostra o estado da nossa alma, irmãos. Mas para que eu e você a gente possa vencer o pecado, a gente precisa olhar para o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E ver que, na verdade, José aqui, dizendo não ao pecado, por mais que pareça ser algo extraordinário, é uma demonstração menor daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Porque, veja, José, ele foi limitado, ele não podia ter relacionamento com essa mulher porque ele fora proibido por outra pessoa que tinha mais autoridade do que ele. Mas o Senhor Jesus, irmãos, o que prendeu ele na cruz do Calvário, o que fez com que ele sofresse até o fim, ao invés de descer da cruz, como ele estava sendo tentado por todos os seus inimigos naquele momento, dizendo, olha, se tu é Deus, desce da cruz que a gente vai crer em você. O que prendeu Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos, não foram outras pessoas, mas foi um compromisso que ele mesmo tinha com o próprio Pai, de que iria nos salvar, de que iria nos resgatar, de que iria morrer para poder pagar pelos nossos pecados. Veja, olhando para Jesus, irmãos, olhando para tudo que Jesus Cristo fez por nós, que eu e você a gente vai poder dizer não ao pecado. É sabendo, irmãos, como que Jesus resistiu e as tentações diversas, ou como diz lá em Hebreus, irmãos, capítulo 4, vai dizer que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, irmãos, só Jesus sabe o que de fato é resistir ao pecado. Porque por mais que José ele tenha resistido a esse pecado específico, José ele cometeu diversos outros pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele foi o único que de fato resistiu de modo pleno e completo ao pecado. Porque, imagina só, irmãos, eu e você, nós somos tentados e às vezes a gente resiste um pouco mais, mas acabamos cedendo de uma forma ou de outra, em um pecado ou em outro. Mas só Jesus Cristo sabe o que é suportar completamente o peso da tentação. Porque toda a tentação, irmãos, ele foi tentado em todas as coisas. E ainda assim ele foi tentado ao máximo. Ele foi tentado no limite das suas forças. E ele nunca cedeu em nenhum momento ao pecado. Veja, se Jesus, para conquistar a sua salvação, ele resistiu até o fim ao pecado, que dirá eu e você, irmãos, em gratidão a Deus pela nossa salvação, buscando nutrir um relacionamento com Deus. Muito mais motivos nós temos, irmãos, para dizer não ao pecado. Veja, porque são os nossos pecados. São os nossos pecados, irmãos, que nos impedem de ter um relacionamento com Cristo. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 6, um texto muito bom, muito bem avaliado por um puritano também, que fala sobre a mortificação do pecado. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que se nós dermos espaço para a carne na nossa vida, irmãos, nós vamos morrer. E ali, irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Romanos não está sendo endereçada para crente. Aquela morte ali, ele não está falando simplesmente de uma pessoa que vive em pecado, vai para o inferno. Não, irmãos, está falando de uma coisa que talvez seja até um pouco mais profunda para um crente ouvir. Está dizendo que se você vive na prática do pecado, se você pratica o pecado, isso vai definhar a sua vida toda. Você vai deixar de sentir a alegria da salvação, como Davi fala no Salmo 51. Você vai deixar de poder viver em paz com Deus. Você vai deixar de ter uma vida, irmãos, onde você pode ser grato ao Senhor e alegre por tudo o que Deus fez a você. Porque o pecado vai lhe impedir de enxergar a bondade e o amor de Deus na sua vida. Se os irmãos abrirem, eu peço para que os irmãos abram para a gente encerrar, irmãos. No texto que eu citei no começo da pregação,
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeiro Coríntios 10, irmãos, verso 13. A palavra de Deus nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja, irmãos, sempre que eu e você, a gente disser que uma tentação foi insuportável, que a gente não pôde resistir à tentação, eu e você, a gente está dizendo que Deus é infiel. Veja, a Bíblia está dizendo que toda tentação vai ser resistível, porque Deus, ele é fiel e não vai permitir que você seja tentado além do limite das suas forças. É com temor que eu falo isso, irmãos, principalmente depois da pregação de hoje de manhã. Eu não quero colocar um fardo pesado demais sobre ninguém. Mas, irmãos, lutar contra o pecado e dizer não ao pecado a cada momento de nossas vidas é aquilo que é esperado de nós, irmãos. Veja que quando a mulher pecadora, adúltera, o Senhor Jesus Cristo exerceu misericórdia sobre ela, e ele disse, né, para aqueles homens: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos aqueles homens foram embora. A mensagem de misericórdia que Jesus deixou para aquela mulher foi: vai e não peques mais. O Senhor Jesus Cristo não disse que ela não era pecadora, não disse que o que ela fez não fosse digno de morte, de condenação eterna. Tudo que ela fez na vida dela, irmãos, foi pecado. Mas agora que ela foi alvo da misericórdia, agora que ela não foi morta por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o que ela deve fazer com a vida dela? Ela vai continuar no adultério, ela vai continuar cometendo qualquer que seja o pecado. Você vai continuar cometendo qualquer que seja o pecado, se você foi alcançado pela graça de Deus. Não, irmãos. O Senhor nos chama. E a mesma coisa que ele disse para aquela mulher, ele disse para mim e para você: vá, não peques mais. Mortifique o pecado. Mortifique o pecado que está na sua vida. Certamente você não vai conseguir fazer isso de modo perfeito. Mas isso não é justificativa para que você pare de lutar. Se o que Cristo Jesus fez na cruz por nós, irmãos, é glorioso o suficiente, é grandioso o suficiente, você entende o valor da grandeza do que ele fez por você, então você nunca vai ter motivo para parar de lutar contra o pecado. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar.